Seu pai faleceu ontem à noite. O funeral é na quinta-feira. O testamento deixou tudo para mim. A senhora não vai ficar com nada. Ela falou como quem confirma um horário. Eu não respondi de imediato, porque no mesmo instante vi meu marido Eduardo passar manteiga no pão calmo vivo, sentado na minha frente. E o meu celular acabava de anunciar a morte dele. Eu estava no exterior a trabalho. Viagem curta, contrato apertado. Convidei Eduardo para ir junto para a gente encaixar uma pausa no meio do caos. Ele aceitou como se aquilo fosse um recomeço. Naquela manhã, no café do hotel, eu tinha um notebook aberto ao lado do prato. Uma planilha, 2 e-mails urgentes e o barulho discreto de louças. Eduardo mexia no café. Eu pensava em Santos em prazos em despacho. O celular vibrou. WhatsApp. Número dela. Eu atendi. Larissa. Não veio oi, veio sentença. Seu pai faleceu ontem à noite. O funeral é na quinta-feira. O testamento deixou tudo para mim. A senhora não vai ficar com nada. Eu levantei os olhos para Eduardo. Ele viu meu rosto e entendeu antes de eu falar. A mão dele parou no ar. Quem? Ele sussurrou. Eu mantive a voz estável. Larissa, onde você está? No Brasil. Ela respirou fundo como se isso bastasse. O advogado já viu tudo. A casa, as contas... Ficou para mim. Eu sou a herdeira. Eu sou a herdeira. Nem filha, nem luto. Só posse. Eduardo tentou falar, mas eu toquei o joelho dele por baixo da mesa. Um aviso não agora. Você viu o corpo? Eu perguntei. Um silêncio curto demais. Eu vi o que interessa, ela disse. Eu só liguei para avisar. Não apareça para fazer cena. Não tem nada seu. Fazer cena. Foi aí que a raiva entrou limpa sem fogo. Não por dinheiro, por humilhação planejada. Me manda o endereço e o horário do funeral, eu disse. Quinta, 10 da manhã. Depois eu mando o resto. Ela encerrou sem emoção. Eu desliguei. Eduardo estava pálido, mas não de medo, de vergonha. Isso é loucura, ele murmurou. Por que ela faria isso? Eu não dramatizei, só organizei o pensamento. Porque alguém precisa que você esteja morto no papel, eu disse. E ela acha que eu vou ficar quieta. Ele franziu a testa. No papel, eu conhecia o Brasil o suficiente para saber que mentira boa não vira verdade, vira documento. E documento às vezes manda mais do que gente viva. Ela tem cópias dos seus documentos? Eu perguntei. Ele hesitou. Tem... Eu deixei RG, CPF, umas coisas na casa. Ela já morou comigo. Eu assenti. Era o começo do mapa. Abri o aplicativo do banco no meu celular. Aviso de segurança. Atividade incomum detectada. Eu senti o estômago ficar frio, mas a mão não tremeu. Eduardo, escuta. Você não vai ligar para ela. Eu disse. Você vai ficar em silêncio. Eu vou agir. Marina, eu preciso falar com minha filha. Você precisa ficar vivo no sistema. Eu cortei sem elevar a voz. Se você falar, você dá informação. Se você dá informação, ela corre. Eu alterei senhas, desvinculei aparelhos, bloqueei cartão. Em seguida, abri a câmera e gravei um vídeo curto. Eduardo sentado à minha frente, jornal do hotel com a data, eu falando o local e o dia. Prova simples direta. Pra que isso? Ele perguntou. Porque a verdade sem prova é só conversa, eu respondi. Mandei mensagem para o nosso advogado em São Paulo, Dr. Renato Urgente. Larissa ligou dizendo que Eduardo faleceu e que o testamento deixou tudo para ela. Eduardo está comigo vivo, fora do país. Preciso de orientação agora. Eu pedi 2 minutos de silêncio e fechei o notebook. O contrato na tela virou ruído. Eu anotei num bloco do hotel 3 coisas como quem faz lista de mercado, prova, bloqueio, rastro. O fuso me ajudava e me atrapalhava. Lá no Brasil ainda era madrugada para alguns, mas RH de empresa grande não espera o sol nascer para travar acesso. Eu liguei para o banco pelo número internacional. Uma gravação interminável, depois uma atendente cansada. Eu falei devagar, sem drama. Há uma tentativa de fraude envolvendo notícia falsa de óbito. Preciso registrar ocorrência interna e bloquear qualquer movimentação por procuração. Ela pediu CPF, data de nascimento, nome completo.
Eu respondi tudo como quem recita uma senha para não deixar brecha. Quando desliguei, Eduardo me olhava como se eu tivesse virado outra pessoa. Você tá fria demais, ele disse. Eu tô lúcida, eu respondi. Fria é quem liga para dizer que o próprio pai morreu e pede que eu não faça cena. Eduardo andava pelo quarto inquieto, como se o corpo dele tentasse fugir da própria pele. Meu celular vibrou de novo. Não era ela. Era o Paulo, contador da empresa do Eduardo em São Paulo. Dona Marina, o RH, informou que o Eduardo faleceu. Estão pedindo para bloquear acessos e preparar documentação de inventário. Isso procede... Eu li 2 vezes. O golpe tinha passado da boca para a empresa, para procedimentos, para gente com senha. Eu virei a tela para Eduardo. Ele ficou imóvel. O olhar dele não era raiva, era incredulidade ferida. Eles já acreditaram, ele sussurrou. Eles já foram avisados, eu disse, e isso não acontece sem alguém empurrar por trás. Respondi ao Paulo. Não procede. Eduardo está vivo e comigo fora do país. Não bloqueie nada sem falar com o Dr. Renato. Guarde tudo e-mails, nome de quem pediu o horário. Em seguida, tentei entrar no sistema da empresa com o login do Eduardo. Acesso suspenso. Eu senti uma ponta de satisfação fria, porque o que me dava vantagem era a prova de que a mentira já estava em movimento. E movimento deixa rastro. Eduardo se sentou na beira da cama com a cabeça baixa. Eu nunca pensei que ela chegaria nisso. Eu não suavizei, também não esmaguei. Agora não é sobre pensar, eu disse. É sobre parar. O Dr. Renato ainda não respondia, mas eu já tinha um próximo passo: identificar quem estava formalizando essa morte. RH, banco, cartório, alguém dentro. O celular vibrou outra vez. Larissa. Dessa vez ela mandou uma foto tremida de um papel com carimbo borrado e a palavra certidão no topo. Abaixo, uma legenda curta. Agora é oficial. Quinta-feira, não atrase. Eu encarei a tela por um segundo e depois olhei para Eduardo vivo, respirando. Eu não respondi. Eu só pensei com uma calma que assustava até a mim. Se ela quer um morto no papel, eu vou deixar ela cavar a própria cova e vou estar lá para fechar a tampa. O problema não era Larissa dizer que o pai tinha morrido. O problema era o Brasil começar a agir como se fosse verdade. Eu ainda estava com o celular na mão quando o aviso do banco apareceu de novo, mais específico. Conta em análise. Necessário comparecimento do titular. Eduardo vivo sentado na minha frente, e o sistema já pedindo comparecimento do titular como se ele fosse uma ausência. Mostra, ele disse, tentando manter a voz firme. Eu virei a tela. Ele olhou e engoliu seco como se a garganta tivesse virado cimento. Isso não é normal, ele murmurou. É quando alguém acionou o protocolo de óbito, eu respondi, e alguém lá dentro acreditou. O telefone tocou. Número do Brasil, Dr. Renato. Eu atendi no segundo toque. Marina, a voz dele veio baixa, profissional, sem espanto teatral. Eu vi sua mensagem. Onde vocês estão? Fora do país. Eduardo está aqui comigo. Vivo, eu disse. Silêncio curto. Do outro lado eu ouvi teclado. Certo. Você tem prova de data local vídeo? Tenho vídeo com data e jornal do hotel. E a Larissa mandou foto de uma certidão. Manda tudo para mim agora. E escuta, não discute com ela. Você vai tratar isso como fraude documental, ele falou. A primeira coisa é garantir prova formal de vida. Vocês conseguem ir ao consulado hoje. Eu olhei o relógio. Ainda era cedo ali, no Brasil, madrugada. Sim, eu disse. O que eu peço lá? Uma declaração consular de que ele está vivo e esteve presente pessoalmente, com data e assinatura. Isso ajuda a derrubar qualquer protocolo interno de banco e empresa. Ele respirou. E mais uma coisa, se já travaram acesso corporativo, alguém acionou RH e TI. Você precisa saber quem. Eu já sabia o nome alguém que empurrou dentro. Eu vou puxar o rastro, eu disse. Desliguei e mandei tudo para ele, vídeo print do banco, a foto borrada do papel. Depois abri a conversa com Larissa. Eu precisava de uma coisa detalhe.
Eu não podia pedir como vítima. Eu tinha que pedir como viúva obediente só o suficiente para ela se sentir no controle. Digitei. Larissa, preciso do nome do cartório e do número de registro dessa certidão para eu organizar a viagem e não ter problema no aeroporto. Também preciso do endereço certinho do velório. Eu não coloquei emoção da pista. Ela visualizou rápido e respondeu com uma calma cruel. Cartório do 10º aioteiro. Registro tá aí na foto. Velório na sala 3 do Jardim da Paz, Vila Mariana. Quinta, 10 horas. Chega cedo porque vai ter advogado. Eu li 2 vezes. A palavra advogado ali não era acessório, era método. Eduardo me encarou. Jardim da Paz. Ela tá organizando velório de verdade? Ele perguntou, a voz falhando no final. Ela tá montando cenário, eu disse. E cenário custa, então tem alguém bancando ou alguém esperando retorno. Eu fui até a janela do quarto do hotel mais por hábito de pensar do que por necessidade. Voltei e sentei. Abri o notebook de novo, mas não era trabalho, era guerra limpa. Liguei para Paulo, o contador. Ele atendeu com voz tensa. Dona Marina, graças a Deus, estão me pressionando aqui. Quem eu perguntei? A Carla do RH e um tal de Vinícius do TI. Disseram que a Larissa já mandou documentação e que o jurídico vai orientar. Eu anotei os nomes. Paulo, eu quero tudo por escrito, eu disse. E você vai me encaminhar o e-mail que anunciou a morte, não print. E-mail completo com remetente e horário. Eu mando agora. E não faça nenhum pagamento, nenhuma transferência, nenhuma alteração em cadastro. Se pedirem, você diz que está aguardando orientação do Dr. Renato. Entendi. Desliguei e senti o silêncio pesado do quarto. Eduardo andava de um lado para o outro, como se o corpo dele tivesse virado uma prova que precisava ser exibida o tempo todo. Marina. Ele parou. Eu vou falar com ela. Eu vou acabar com isso agora. Eu levantei o olhar firme. Você vai acabar com isso aparecendo na frente dela? Eu perguntei. E dando a ela tempo de ajustar o golpe, não. Ele apertou a ponta do nariz desesperado. Ela é minha filha. E eu sou sua esposa, eu disse. E nesse minuto eu sou a pessoa que vai impedir que sua filha transforme sua vida inteira em papel carimbado. Ele ficou quieto, não por concordar, por perceber que eu estava certa. Saímos para o consulado. No caminho, eu observei detalhes pequenos, porque eram eles que mantinham minha cabeça no lugar, o motorista do táxi checando o GPS, o Eduardo com a mão no bolso, como se segurasse um documento invisível, eu revisando mentalmente nomes e horários. No consulado, fila, segurança, perguntas repetidas. A vida real tem burocracia e demora, e o golpe se alimenta justamente de quem desiste no meio. Eu expliquei ao atendente sem espetáculo. Estão tentando registrar meu marido como falecido no Brasil. Precisamos de uma declaração oficial de vida hoje. O atendente olhou para Eduardo, para o passaporte, para o rosto. O senhor está aqui, ele disse como se fosse óbvio. Exatamente, eu respondi, e eu preciso que isso vire documento. Eduardo assinou na minha frente. Passaporte carimbado. Declaração emitida. Eu segurei aquele papel como se fosse uma arma silenciosa. Saímos. No corredor, Eduardo falou baixinho. Eu nunca pensei que um papel pudesse me salvar. No Brasil, papel é o que te mata ou te salva, eu disse. De volta ao hotel, Dr. Renato ligou de novo. Marina, eu consegui uma coisa importante, ele disse. Essa foto que ela mandou não é uma certidão de óbito completa, é um comunicado parcial. E tem algo estranho, o carimbo não bate com o padrão do cartório que ela citou. Eu senti um frio bom, frio de quem encontra erro no golpe. Então ela mentiu sobre o cartório, eu disse. Ou alguém forneceu um documento paralelo, ele respondeu. Eu preciso do número do registro. Ela te mandou? Disse que tá na foto, mas tá borrado. Vou pedir de novo. Peça. Como se você estivesse perdida, ele orientou. E outra coisa, eu vou protocolar hoje um alerta formal no cartório central e no banco. Mas eu preciso que vocês me mandem a declaração consular de vida. Eu mando agora. Enviei.
Minutos depois, chegou o e-mail do Paulo. Assunto comunicado: falecimento do diretor. Remetente Carla.Aigaeri. Em cópia, um endereço estranho que eu nunca tinha visto com nome genérico tipo jurídico, tontos suportes. Eu abri o cabeçalho completo. O horário do envio era madrugada e o IP não parecia de São Paulo. Tem um terceiro aqui, eu murmurei. Eduardo se aproximou. O que foi? Alguém fora da empresa, eu respondi. Alguém alimentando o RH com pressa e instrução. Eu voltei para Larissa. Larissa, a foto tá borrada. Preciso do número do registro escrito. Sem isso eu posso ser barrada para embarcar com documentação de inventário. Me manda, por favor. Ela demorou mais dessa vez. Visualizou. E respondeu. Não se preocupa, já tem gente cuidando disso. Você só aparece e assina o que mandarem. Eu encarei a mensagem. Já tem gente cuidando disso. Ela não falou advogado. Falou gente, plural. Conforto de quem tem apoio. E então veio a notificação final como um soco bem colocado. E-mail do banco automático. Solicitação de inventariante registrada. Comparecimento agendado amanhã, 0900 horário de São Paulo. Eu senti meu coração bater uma vez mais forte, mas o rosto ficou igual. Amanhã, Eduardo disse lendo por cima do meu ombro. Eles vão ao banco amanhã. Eu fechei o notebook devagar. Então hoje a gente compra a passagem de volta, eu disse. E a gente volta não como vítimas. A gente volta com prova com rastro e com a verdade pronta para cair em cima deles. Eduardo assentiu ainda pálido. O celular vibrou de novo. Mensagem de Larissa. Uma linha só. Quinta-feira, quando você chegar, sua chave não vai abrir mais nada. Eu li e sorri sem humor. Porque naquele ponto eu já sabia não era só herança, era tomada. Eu não avisei ninguém que estava voltando. Nem Larissa, nem Carla do RH, nem o jurídico.suporte. O avião pousou cedo em Guarulhos e o ar de São Paulo entrou no meu peito com aquele cheiro que mistura café, combustível e pressa. Eduardo caminhava ao meu lado de boné e máscara, não por medo de gente, por medo de sistema. Um homem vivo tentando não ser reconhecido pelo próprio mundo. No caminho até a cidade dentro do carro de aplicativo, eu revisei mentalmente o que tínhamos: a declaração consular de vida, os prints do banco, o e-mail completo do RH, os nomes. E tinha a frase dela latejando como uma ameaça limpa. Quando você chegar, sua chave não vai abrir mais nada. Eu pedi ao motorista para parar a 2 quadras do prédio. Nada heróico, só prudência. Por que isso? Eduardo perguntou baixo. Porque se ela mexeu na fechadura, ela também mexeu em quem abre o portão, eu respondi. A rua estava como sempre, gente indo para a padaria Cachorro, puxando dono barulho de ônibus. Brasil real. Golpe grande sempre se esconde dentro da rotina. Eu fui na frente. Eduardo ficou no carro abaixado esperando o meu sinal. O porteiro me olhou com aquele meio sorriso de conheço, mas algo mudou. Dona Marina, ele começou. Bom dia, seu Joel, eu disse calma, abre para mim. Ele hesitou, e hesitação em condomínio é alarme. Eu recebi orientação. De quem eu perguntei. Ele engoliu seco. Da Larissa, ela disse. Ele olhou para os lados como se as paredes ouvissem, disse que o senhor Eduardo faleceu e que a senhora ia viajar e não era para mexer nas coisas. Eu não pisquei. Então, ela te pediu para desobedecer a moradora do apartamento? Eu falei sem levantar a voz. Ou ela te pediu para me humilhar? Ele baixou o olhar. Dona Marina, eu só cumpro ordem do síndico. O síndico assinou isso, eu interrompi. Ele abriu uma gaveta e puxou uma folha impressa com o logo do condomínio e uma assinatura apressada. Orientação temporária de acesso inventário. Tinha o nome de Larissa. Tinha a palavra falecimento. E tinha lá embaixo uma assinatura que parecia ter sido feita correndo para não pensar. Eu li e devolvi. Seu Joel, eu vou te dar uma escolha bem simples, eu disse. Você abre como sempre abriu e eu resolvo isso com o síndico. Ou você me impede e eu vou registrar a ocorrência e pedir as imagens das câmeras com seu nome na história.
Qual você prefere? Ele ficou parado. Aquele homem não era mau. Só estava com medo do papel errado. Eu não posso, ele disse por fim. Eu sorri não de alegria, de decisão. Certo, eu disse. Então eu quero o nome do chaveiro que entrou aqui. Ele arregalou os olhos. Entrou o chaveiro. Não finge comigo, eu respondi seca. Essa orientação temporária não muda a fechadura sozinha. Ele respirou fundo, rendido. Foi um tal de Marcos. Veio ontem com a Larissa e... com um homem de terno. Ele falou rápido como quem tira um peso. Eles subiram, trocaram a fechadura. Eu senti o sangue esfriar na medida certa. Homem de terno. Não era emoção, era operação. Eu voltei ao carro e olhei Eduardo. Ela trocou a fechadura, eu disse. Eduardo fechou os olhos um segundo. Ela entrou na nossa casa. Ela não entrou, eu respondi. Ela tomou. Eu liguei para o Dr. Renato no Viva Voz. Marina, ele atendeu. Ela trocou a fechadura, com chaveiro, e veio com um homem de terno, eu disse. O porteiro tem a orientação impressa falando de inventário. Do outro lado, eu ouvi ele puxando o ar. Ótimo. Isso é invasão e tentativa de esbulho. Não discute com o porteiro, ele falou. Você vai fazer 2 coisas: boletim de ocorrência e pedido formal de preservação de imagens do condomínio. Hoje. E o banco a tal reunião é amanhã às 9, eu lembrei. Eu já antecipei, ele disse. Consegui um encaixe com a gerência de compliance do banco hoje à tarde, mas você precisa vir com o Eduardo. Eduardo se mexeu no banco. Eu apareço. Aparece só para o banco. E com documento? Renato disse. Lá dentro quem manda é o risco. Se ele estiver vivo na frente deles, eles travam tudo. Eu desliguei e olhei para Eduardo. Você vai entrar no banco, eu disse. Ele abriu a boca nervoso. Marina, e se alguém me ver, e se... Eles já te viram morto. Eu cortei. Agora eles vão te ver vivo. A delegacia mais próxima era um lugar sem glamour. Parede com cartaz antigo, gente esperando. Um bebê chorando. Eu peguei uma senha e sentei com o celular na mão, anotando horários, nomes, detalhes. Porque o que parece pequeno vira prova quando alguém tenta apagar sua vida. Quando chegou nossa vez, eu contei tudo sem drama, como quem entrega relatório. Estão tentando fraudar óbito do meu marido para inventário. Mudaram a fechadura do meu apartamento. O porteiro pode identificar o chaveiro e a pessoa que acompanhava. Tenho declaração consular de vida, e-mails, mensagens. O escrivão me olhou com aquela cara de mais uma confusão de família. Eu não deixei virar confusão. Eu quero o boletim com tipificação de fraude e invasão e quero constar pedido de preservação das imagens do condomínio, eu disse clara. Ele piscou como quem percebe que eu não ia embora sem o papel certo. Saímos com o BO impresso e o protocolo de preservação. Eduardo leu e passou a mão no rosto. Eu nunca vi você assim, ele disse. Você nunca precisou, eu respondi. No caminho para o banco, paramos numa padaria. Não por fome, por normalidade. Eu queria lembrar ao meu corpo que aquilo era vida real e não um pesadelo burocrático. Eduardo ficou olhando o balcão sem foco. Eu peguei 2 cafés e um pão de queijo. Coloquei na mesa. Come, eu disse. Eu não consigo, ele murmurou. Eu aproximei a xícara dele. Você precisa estar inteiro. Larissa vai tentar te quebrar por fora. Eu não vou deixar ela quebrar por dentro. Ele me olhou e ali apareceu um pedaço de gratidão misturado com culpa. Eu errei com você, ele disse. Depois, eu respondi e o depois foi uma promessa fria. No banco tudo era brilho e ar-condicionado. Gente falando baixo como se dinheiro tivesse vergonha de ser barulhento. O Dr. Renato já estava lá. Ele cumprimentou Eduardo com um aceno discreto profissional. A gerente de compliance nos levou para uma sala de vidro. Senhora Marina, Dr. Renato... Ela falou olhando para Eduardo como quem enxerga um fantasma ao contrário. Este é o Sr. Eduardo. Eduardo tirou a máscara devagar. Sou eu, ele disse. Ela ficou um segundo em silêncio, segurando uma caneta. Nós recebemos ontem uma solicitação de registro de inventariante e bloqueio de contas por falecimento.
Ela explicou. Foi anexado um documento preliminar. Eu coloquei a declaração consular sobre a mesa com calma. Então aqui está a vida, eu disse, com data, assinatura e presença. A gerente pegou o papel, leu, conferiu o passaporte, olhou para Eduardo. Isso muda tudo, ela afirmou e a voz dela ficou mais dura. Nós vamos travar qualquer procedimento de inventário e abrir investigação interna. Renato deslizou o e-mail do RH e o print do inventariante agendado. E queremos saber quem acionou isso, ele disse. A gerente assentiu, abriu o computador, digitou. O pedido veio com uma procuração. Ela falou sem levantar os olhos, uma procuração pública em nome da Larissa, dando poderes amplos. Eu senti o estômago afundar 1 centímetro. Eduardo franziu a testa. Procuração, eu nunca... Foi registrada em cartório, ela continuou, com reconhecimento. Renato levantou a mão contido. A senhora pode nos fornecer cópia? Ela imprimiu 2 folhas e colocou na mesa. Eu li o cabeçalho devagar. Cartório, data, nome completo de Eduardo, CPF certo. E a assinatura no fim parecia com a dele. Eduardo pegou a folha como quem pega um animal morto. Eu não lembro disso, ele disse a voz quase falhando. Eu nunca daria poder amplo para ela. Eu observei as linhas, a data era de alguns meses atrás, um período em que Eduardo tinha ficado doente, uma crise de pressão alta que levou ele ao hospital por 1 noite. Eu olhei para ele. Você assinou algo quando estava medicado? Eu perguntei sem acusar. Ele ficou branco. Teve um dia, no hospital, a Larissa apareceu com papéis. Disse que era coisa do plano de saúde. Renato fechou os olhos por um instante. Não de cansaço, de confirmação. Então não é só golpe de WhatsApp, ele disse baixo. Isso é engenharia com documento público. A gerente recolheu os papéis. Eu preciso registrar oficialmente que o titular está vivo e que há suspeita de fraude na procuração. Ela falou. Mas eu aviso, isso vai bater no cartório. E quando bater, quem fez isso vai correr. Eu levantei o olhar fria. Ótimo, eu disse. Eu quero que corram, porque quem corre erra. Saímos do banco com um novo tipo de perigo nas mãos. Não era mais só uma filha cruel. Era um documento legal que dava a ela poder sobre a vida dele. No estacionamento, Eduardo encostou na parede e respirou como se o mundo estivesse pesado demais. Eu coloquei você nessa guerra, ele disse baixo. Eu segurei a cópia da procuração e olhei para cima da assinatura mais uma vez. Havia um detalhe, um traço no E, que Eduardo não fazia desde jovem, e uma firma reconhecida por semelhança, não por autenticidade. Eu sorri pequeno. Você colocou a gente numa guerra, eu respondi, e ela achou que eu ia entrar desarmada. Meu celular vibrou. Mensagem de Larissa. 2 palavras como se ela já sentisse o banco estremecer. Você voltou. Eu olhei para Eduardo. Depois digitei apenas. Sim. E antes que eu guardasse o celular, veio outra notificação, e essa me fez parar de respirar por 1 segundo. E-mail do cartório encaminhado pelo Dr. Renato, urgente solicitação de retirada de testamento particular para registro. Requerente Larissa S. Ela não ia parar na procuração. Ela estava tentando registrar um testamento e eu sabia exatamente o que ela colocaria ali. O e-mail do cartório era curto, formal, gelado. Mas no meio das linhas tinha uma palavra que queimava testamento. E quando alguém tenta registrar um testamento enquanto você ainda está vivo, ou pior, enquanto seu marido ainda está vivo, não é drama de família. É tomada de patrimônio. Eu estava no estacionamento do banco quando li a mensagem encaminhada pelo Dr. Renato. Urgente solicitação de retirada de testamento particular para registro. Requerente Larissa S. Eduardo ficou olhando para mim, tentando entender o que aquilo significava de verdade. Testamento? Mas eu nunca fiz nenhum, ele falou. Ela vai dizer que você fez, eu respondi, e vai trazer testemunhas. O Dr. Renato ligou na hora. Marina escuta. Ele foi direto.
Ela agendou atendimento no cartório hoje no fim da tarde. Quer dar entrada num testamento particular e pedir reconhecimento. Se ela consegue protocolar, ela ganha tempo, ganha aparência de verdade e te empurra para uma briga lenta. Onde eu perguntei. Ele falou o nome e o endereço. Zona Sul, perto de onde ela tinha marcado o velório. Ela está centralizando tudo no mesmo raio, eu disse. Sim, e mais eu consegui uma informação do banco. Ele continuou. A procuração foi reconhecida por semelhança, não por autenticidade. Isso nos ajuda, mas não anula sozinha. Precisamos atacar rápido. Eu olhei para Eduardo. Você vai comigo? Eu disse. Ele abriu a boca nervoso. Ela vai me ver? É exatamente isso, eu respondi, só que não como ela imaginou. Antes de ir ao cartório, eu fiz uma coisa simples que parece pequena, mas no Brasil muda-jogo eu transformei conversa em prova. Eu fui com Renato a um tabelionato e pedi uma ata notarial das mensagens, a ligação às frases dela, a foto borrada da certidão, a ameaça da chave. O tabelião assistiu aos prints, anotou, descreveu, carimbou. Aquilo deixou de ser meu relato e virou fé pública. Eduardo assistia quieto, como se cada carimbo devolvesse um pedaço do nome dele. Isso serve mesmo? Ele perguntou baixo. Renato respondeu sem olhar para ele. Serve porque fraude se alimenta de silêncio e de pressa. Ata notarial tira a pressa dela. Do tabelionato eu liguei para o síndico. Não pedi favor, pedi responsabilidade. Senhor Álvaro, bom dia, eu disse. Eu vi a orientação temporária que o senhor assinou sobre inventário. Quero saber quem te trouxe esse papel e com que documento. Ele tentou fugir. Dona Marina, eu só quis evitar conflito. O conflito já existe. Eu cortei calma. O senhor autorizou troca de fechadura do meu apartamento com base numa notícia falsa de óbito. Eu tenho BO e pedido de preservação de imagens. Se o senhor colaborar, eu separo sua imprudência da fraude dela. Se não colaborar, o senhor entra junto. Silêncio do outro lado. Depois a voz dele cedeu. Foi a Larissa e... um homem. Um advogado, acho. Falou bonito. Disse que estava tudo resolvido. Eu assinei. Nome eu perguntei. Eu não sei. Ele gaguejou. Só sei que ele usava um crachá da empresa do Eduardo. Crachá. Eu senti a peça encaixar com um clique frio. Obrigada, Sr. Álvaro. Guarde a cópia dessa orientação. Não rasgue nada, eu disse e desliguei. Eduardo me olhou. Crachá da minha empresa, ele sussurrou. Vinícius do TI ou alguém do jurídico suporte. Eu respondi. O homem de terno não é aleatório. É interno ou está usando alguém de dentro. A tarde caiu rápida com aquele céu de São Paulo que decide ficar cinza sem pedir permissão. No caminho para o cartório, eu pedi ao porteiro as imagens. Ele não podia me entregar na hora, mas me disse algo que já bastava. Eles subiram com uma pasta preta e uma maquininha de cartão. Ele falou nervoso, como se estivessem pagando serviço rápido. Pasta preta, maquininha, pressa comprada. Eu entrei no cartório com Eduardo um passo atrás de mim, Renato ao meu lado. Eu não estava ali para implorar. Eu estava ali para travar. A recepção estava cheia, gente com documento na mão, vida comum. E no meio da vida comum, crimes silenciosos passam com sorriso. Uma atendente nos chamou. Renato entregou a declaração consular e o BO. Eu pus a ata notarial em cima. Estamos aqui para registrar formalmente que o Sr. Eduardo está vivo e que há tentativa de fraude envolvendo testamento e procuração. Renato disse firme. A atendente olhou o papel, depois olhou Eduardo. A expressão dela mudou. Porque ninguém espera um morto aparecer em fila. Um momento, por favor, ela falou e foi chamar alguém. Um escrevente veio, depois um supervisor. Eu vi aquele movimento de isso vai dar problema. Senhora, qual é o seu pedido exatamente? O supervisor perguntou. Bloqueio de qualquer protocolo de inventário e de registro de testamento que envolva o nome dele até conferência completa. Eu respondi. E registro interno de suspeita de fraude documental. Ele respirou fundo tentando manter neutralidade. A senhora sabe que...
Testamento particular pode ser apresentado por terceiro com testemunhas. Eu sei, eu disse. E eu sei também que testamento não pode ser instrumento para simular morte de quem está vivo, e ele está aqui, agora. Eduardo deu um passo à frente, abriu a carteira e mostrou o documento. Eu estou vivo, ele disse com a voz tremendo só no final. O supervisor olhou. A caneta dele parou por um segundo. Depois ele falou: certo, vou encaminhar isso para análise e... eu preciso saber o nome do requerente que a senhora menciona. Larissa S., eu disse. Ele digitou, leu a tela, e o rosto dele endureceu. Ela tem atendimento agendado para hoje às 17h20, ele informou. Eu olhei o relógio, 16h58. Então eu vou esperar, eu disse. Renato não gostou. Marina, ela precisa ver que o palco mudou, eu respondi baixa. Nós ficamos sentados num canto, Eduardo quieto, Renato trocando mensagens no celular, eu só observando quem entra, quem olha, quem sussurra. Às 17h18 eu vi. Larissa entrou como se fosse dona do lugar, vestida arrumada demais para luto, blazer claro, cabelo preso, um ar de quem ensaiou frente ao espelho firme, vítima herdeira. Atrás dela, o homem de terno. Ele não era velho, nem tinha cara de advogado clássico. Era jovem limpo, seguro demais, e no pescoço um cordão discreto com um crachá virado para dentro como quem não quer ser lido. Larissa nos viu, parou. O rosto dela esvaziou por um segundo, um choque mudo. Depois ela tentou vestir a máscara de novo. O que vocês estão fazendo aqui? Ela soltou alto para chamar a atenção. Eu levantei devagar, sem pressa. A pressa era dela. Eu vim ouvir você explicar como seu pai morreu ontem à noite. Enquanto ele tomava café comigo, eu disse. Eduardo deu um passo e tirou a máscara. Larissa, ele falou. Ela recuou meio passo como se o corpo dela negasse o próprio olhar. E aí veio a tentativa de virada. Isso é uma armação dela, Larissa apontou para mim. Ele tá confuso. Ela tá manipulando. Renato entrou frio. Senhora Larissa, qualquer declaração será registrada. E eu recomendo que a senhora não insista em fraude diante do titular vivo. O homem de terno puxou Larissa pelo braço discreto. Não fala, ele sussurrou, mas eu ouvi. Ele olhou para mim, um olhar rápido. E foi aí que eu tive certeza ele não estava ali para defender. Ele estava ali para operar. Larissa tentou manter o controle, mas a voz falhou. Eu só quis proteger o que é meu. Eu quase ri, quase. Você quis tomar o que não é seu, eu disse, e usou a palavra morte como atalho. Ela virou para o supervisor do cartório desesperada. Eu tenho um testamento. Eu tenho testemunhas. Eu tenho documento. O supervisor, agora tenso, respondeu. Com o titular presente e a alegação formal de fraude, eu preciso suspender o atendimento e encaminhar para a corregedoria. O rosto de Larissa ficou vermelho. O homem de terno apertou os lábios, calculando. E então ele fez algo que mudou a sala. Tudo bem, ele disse com uma calma perigosa. Se não dá para registrar aqui, registramos em outro lugar. Nós só precisamos do protocolo. Renato avançou 1 centímetro. Outro lugar, ele repetiu como quem pega uma palavra errada no ar. Larissa engoliu. O homem de terno percebeu que tinha falado demais, mas já tinha falado. Eu olhei para ele e perguntei com a frieza de quem não pede acusa. Qual é o seu nome? Ele sorriu curto sem calor. Não interessa. Mas interessava, porque eu já tinha uma lista na cabeça, Carla do RH, Vinícius do TI Jurídico Suporte Crachá Escondido. Eu me virei para o supervisor. Eu quero registrar por escrito que houve tentativa de apresentação de testamento por terceiro, com o titular vivo presente e contestação formal. Eu disse, agora. O supervisor assentiu, engolindo a própria vontade de evitar confusão. Enquanto ele imprimia, meu celular vibrou. Mensagem do Paulo, o contador. Uma frase só desesperada. Dona Marina tentaram emitir uma ordem de transferência de cotas da empresa. Dizem que é por sucessão. Está agendado para amanhã cedo. Eu senti o gelo subir pela espinha, não de medo,
de clareza. Não era só casa, não era só conta. Era a empresa. E amanhã cedo era o prazo. Eu levantei os olhos e encarei Larissa. Ela estava tremendo, mas não de arrependimento, de urgência. Porque alguém tinha prometido a ela que se ela entregasse tudo até amanhã, ela ganharia, e alguém por trás já estava contando o dinheiro como se fosse certo. Eu peguei o papel que o supervisor me entregou, dobrei e guardei na bolsa. Depois olhei para Renato. A gente não tem até quinta-feira, eu disse baixa. A gente tem até amanhã de manhã. Renato apertou o maxilar. Eu vou pedir liminar hoje à noite, ele falou. E naquele exato momento, Larissa olhou para o homem de terno e sussurrou, achando que ninguém ouviria. E se eles travarem? Ele respondeu no mesmo tom. A gente abre pelo outro lado. Eu saí do cartório sem olhar para trás. Porque eu entendi, não importava quantas portas eu fechasse. Eles já tinham uma chave para outra. Às 5h47 da manhã, o celular do Paulo vibrou com uma notificação interna da empresa. Solicitação de transferência de cotas. Caráter de urgência sucessão. Ele me ligou no mesmo segundo com a voz quebrada. Dona Marina, eles marcaram para hoje 8h30. O Vinícius disse que já tem documento pronto e que a Larissa vai aparecer como inventariante. Eu olhei para Eduardo sentado na beira da cama do hotel em São Paulo, acordado desde a noite anterior. Ele parecia 10 anos mais velho em 12 horas. O Renato, ele perguntou. Eu já tinha mandado mensagem antes mesmo do Paulo terminar a frase. Dr. Renato respondeu com uma palavra e um endereço. Fórum, agora. Novo evento, novo campo, e o plano avançava. Eu não ia impedir só com indignação, eu ia impedir com protocolo. No carro eu revisei tudo como quem organiza munição, ata notarial, declaração consular de vida, BO, e-mails do RH, cópia da procuração e a peça que eu ainda não tinha usado, a mais simples e a mais pesada, Eduardo vivo, diante de qualquer autoridade. No Fórum Renato nos encontrou com os olhos fundos e a pasta estufada. Eu entrei com uma liminar de urgência durante a madrugada. Ele falou sem preâmbulo. Pedido de suspensão de qualquer ato de sucessão, inventário, movimentação patrimonial e alteração societária sob pena de multa diária, e anexei a prova de vida. Eduardo engoliu em seco. Dá tempo, ele perguntou. Se o juiz assinar antes das 8 dá, Renato respondeu, e eu já pedi despacho imediato. Enquanto esperávamos, eu vi pessoas indo e vindo com pastas como a nossa, com histórias que também doíam. O Brasil é isso, o que é íntimo vira fila. Meu celular vibrou. Larissa. Você acha que pode me parar? Hoje acaba. Eu não respondi. Eu só mostrei a mensagem para Renato. Ele fez uma foto e colocou na petição como reforço de urgência. Às 7h22, um servidor apareceu com um papel na mão e chamou o nome de Renato. Eu senti o corpo inteiro ficar imóvel como se o mundo tivesse reduzido a uma folha. Renato leu, passou os olhos por 2 linhas e, sem sorrir, virou para mim. Saiu. Saiu o quê? Eduardo perguntou desesperado. Renato levantou a folha. Liminar deferida. Suspenso qualquer ato de sucessão e transferência. Multa alta. Comunicação imediata ao banco e à junta comercial. Eu não comemorei. Eu respirei. Porque ainda faltava uma coisa fazer eles tentarem mesmo assim. Quem tenta sob liminar se expõe. Quem se expõe, cai. Agora a gente vai para a empresa, eu disse. Eduardo me olhou assustado. Marina. Eles vão estar lá às 8h30, eu respondi. E eu quero ver quem dentro da sua empresa estava disposto a assinar sua morte com caneta corporativa. Renato assentiu. Eu vou com vocês e vou levar oficial de justiça para entregar a liminar pessoalmente se eu conseguir um plantão rápido. A gente conseguiu. Porque o sistema pode ser lento, mas quando você acerta o caminho, ele anda. Às 8h19, eu estava no elevador do prédio comercial na Vila Olímpia, com Eduardo do meu lado, Renato atrás e um oficial de justiça segurando um envelope pardo como se fosse uma sentença. A porta abriu no andar. O corredor estava mais silencioso do que deveria.
Eu vi Paulo na recepção com a cara de quem não dormiu. Eles chegaram, ele sussurrou e apontou. Na sala de reunião envidraçada, Larissa estava sentada como dona. Ao lado dela, Carla do RH tensa demais. E no canto, o Vinícius do TI, o mesmo nome que Paulo tinha me dado com o notebook aberto, pronto para executar a morte. E o homem de terno, o mesmo do cartório. Ele levantou os olhos quando me viu e o olhar dele foi rápido, calculado, como quem mede risco. Larissa sorriu uma coragem emprestada. Então você veio fazer cena, ela disse. Eu caminhei até a porta de vidro sem correr. Eu vim só assistir você tentar de novo, eu respondi. Eduardo entrou atrás de mim. O som da cadeira dela arrastando no chão foi a primeira reação verdadeira da manhã. Pai, Larissa soltou sem ar. Eduardo ficou em pé no centro vivo demais para ser negado. Eu estou aqui, ele disse, e eu vou ouvir tudo o que você tem para dizer, na frente de quem precisa ouvir. O homem de terno tentou cortar. Com todo respeito, isso é questão familiar. Nós temos documentos. Renato deu um passo à frente e mostrou a liminar ao oficial de justiça. Não é familiar, é crime com documento público, Renato falou, e agora é oficial. O oficial de justiça entrou sem emoção e leu em voz alta os pontos principais: suspensão de atos, proibição de transferência multa. Carla do RH ficou branca. Vinícius fechou o notebook como se aquilo pudesse apagar rastros. Larissa levantou tentando sustentar a máscara. Isso é injusto, ela falou. Eu só estou protegendo o que é meu. Eu mantive o rosto frio. O que é seu não precisa matar ninguém no papel, eu disse. Você escolheu o atalho sujo porque achou que eu era só uma esposa quieta. Ela virou o rosto para o homem de terno desesperada. Você disse que ia dar certo. Ele apertou a mandíbula. Não era namorado, não era amigo. Era operador. Larissa cala a boca. Ele sussurrou tarde demais. Renato ergueu a voz precisa. Qual o seu nome completo e sua relação com a empresa? O homem de terno tentou sorrir. Eu sou consultor. Renato virou para Carla do RH. Carla, por que o RH enviou comunicado de falecimento sem certidão válida? Quem autorizou? Carla começou a chorar, mas não era arrependimento bonito. Era medo de ser a ponta mais fraca. Eu recebi um e-mail do jurídico suporte. Disseram que já estava tudo confirmado, que era só seguir protocolo. Ela falou tropeçando nas palavras. Eu olhei para Vinícius. E você travou o acesso, eu disse. Você matou um homem vivo dentro do sistema. Ele tentou se defender. Eu só executei o que o RH pediu. Renato interrompeu. Excelente. Então temos cadeia de responsabilidade. E temos liminar. Qualquer tentativa de seguir com isso agora vira descumprimento e agrava. Paulo, por favor, encaminhe os logs. Agora. Paulo assentiu com o rosto duro. Ele não era herói, era contador, mas naquele momento era a peça certa do lado certo. Larissa tremeu. Vocês vão me destruir, ela disse, e pela primeira vez a voz dela tinha algo humano feio quebrado. Eduardo deu um passo. A voz dele não veio como pai carinhoso, veio como homem que acordou. Você já se destruiu quando me enterrou vivo, ele falou, e quando tentou roubar sua própria casa com mentira. Ela chorou, e eu acreditei, só não me comovi. Eu me aproximei e falei baixo para que só ela ouvisse. Eu não quero te ver presa se você parar agora e falar a verdade inteira. Quem te trouxe esse advogado? Quem te prometeu dinheiro? Quem te ensinou a usar cartório e banco? O olhar dela foi para o homem de terno. Foi ele, ela sussurrou. Ele disse que conhecia gente, que dava para resolver rápido, que eu só precisava seguir o roteiro. Renato ouviu, e o oficial de justiça também. O homem de terno percebeu que a sala tinha mudado de clima. Ele tentou levantar. Renato foi mais rápido. O senhor vai aguardar, ele disse. Seu nome vai constar, e se sair vai constar também. A porta da sala abriu. Segurança do prédio apareceu chamado por Paulo. O homem de terno entendeu que ali ele não era mais elegante. Era suspeito. Larissa caiu na cadeira derrotada.
Eduardo ficou em pé tremendo, mas firme. Eu olhei para todos ali dentro, Carla, Vinícius, Larissa, e senti algo que não era alegria. Era restauração. A minha vingança não era ver alguém implorar, era ver o mundo voltar a obedecer a uma regra simples. Gente viva não pode ser apagada por conveniência. No final da manhã, com a liminar entregue, os acessos restabelecidos e os logs preservados, Renato me puxou para o lado. O consultor não é consultor, ele disse baixo. Ele já apareceu em outros casos. Gente que abre pelo outro lado, como ele mesmo falou. Eu lembrei da frase no cartório e senti o arrepio certo. E agora eu perguntei. Renato fechou a pasta. Agora a gente não só se defende, ele respondeu. A gente vira a mesa, com investigação, com prova, com denúncia. E com um detalhe, ele não trabalha sozinho. Eu voltei para a sala. Larissa estava de cabeça baixa. Eduardo olhava para o chão como quem encara a própria culpa. Eu falei com ele sem doçura e sem crueldade. Você vai refazer tudo. Patrimônio, empresa, procurações. Vai cuidar do que você deixou fácil e vai cuidar da sua filha não com dinheiro, mas com limite. Ele assentiu. Eu devo isso a você. Você deve isso a si mesmo, eu respondi. Quando saímos do prédio, o céu de São Paulo estava do mesmo jeito cinza, honesto. Eu coloquei os óculos escuros, não para esconder lágrima, eu não estava frágil. Eu estava fria. Meu celular vibrou pela última vez naquele dia. Número desconhecido. Uma mensagem curta sem assinatura. Você fechou uma porta, mas existem outras? Eu li e sorri de leve. Porque agora eu sabia jogar melhor do que eles. Se essa história te fez sentir raiva, não se envergonhe. Às vezes, a raiva é só a nossa dignidade pedindo respeito. Se você já viveu algo parecido um golpe dentro da própria família, uma assinatura arrancada na pressa, alguém tentando te apagar, compartilhe nos comentários. Você não está sozinho. E se você está em Portugal ou em qualquer país da União Europeia, eu sei que as leis e os caminhos mudam, mas a essência é a mesma. Documento e silêncio podem destruir uma vida. E coragem com prova pode reconstruir. Me diz nos comentários de que cidade você está assistindo na Europa, eu leio tudo com atenção. Se você quer mais histórias assim reais, duras e com justiça do jeito certo, se inscreva no canal e fique por aqui. Às vezes a melhor vingança não é gritar, é provar, é sobreviver e colocar cada pessoa no lugar que escolheu ocupar.